E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, limpavam suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Outra versão aqui é: afasta-se com o barco e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Para a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Preste bastante atenção na palavra de Deus. O tema é: ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, adentramos o sobrenatural. Ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, adentramos o sobrenatural. Então preste bastante atenção, porque você vai adentrar ao sobrenatural. Amém? Ao ouvir a palavra de Deus. Nosso Deus é fiel. Essa passagem é uma passagem que mostra algo poderoso que o Senhor Jesus fez. Mas antes de nós entrarmos nela, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faz quando tudo aquilo que é lógico, quando todas as suas tentativas, seguindo a lógica humana, seguindo a matemática humana, seguindo o esforço humano, não funciona? O que você faz quando isso acontece? Quando a matemática, o seu 1 mais 1 não encaixa em 2 de forma nenhuma, né? Você não consegue obter resultado, mas você tentou. Quando a sua força foi aplicada em algo e aquilo não funcionou. Ou quando algo que você tem experiência, já fez muitas vezes, praticou muitas vezes, mas não surtiu resultado. O que você faz? Quando aquilo que é natural, vamos lá, aquilo que é natural, você pratica aquilo que é natural dentro da sua profissão, dentro do seu conhecimento, só que não funciona. E aí você volta. O que você faz? Algumas pessoas têm a tendência a desesperar. Outras pessoas têm a tendência de ficar perturbadas, né? Outras começam a pensar coisas do arco da velha, porque a lógica não funcionou, aquilo que ela tinha experiência, conhecimento, não funcionou, as 2 faculdades, a pós-graduação, tudo aquilo que ele tinha não funcionou, e aquele mês, ou aquele dia, ou aquela semana, foi frustrante. Esse texto nós vamos ver exatamente isso. A Bíblia fala de Simão aqui, ele é chamado de Simão. Simão era o nome de Pedro, era o nome mesmo, o nome
que os pais o deram, né? Deram para ele. Quando criança, esse menino vai chamar Simão. Quando Jesus encontrou Simão, né? Logo após essa passagem, Jesus o chamou, apelidou de Pedro, né? Que vem do grego Petrus, que quer dizer pedregulho. Então presta atenção. A palavra Pedro vem do grego Petrus, que quer dizer pedregulho, pedrinha pequena. É diferente da palavra pedra, porque pedra é Petra e Pedro é Petrus, pedregulho. Jesus falou isso, colocou esse apelido nele, provavelmente pela característica dele. Porque Pedro, se você estudar os 12 discípulos de Jesus, você vai perceber que ele era o mais atrevido, mais atirado, né? Mas também o mais osciloso entre eles, aquele que mais oscilava na vida com Jesus. Jesus queria pregar para a multidão, e uma grande multidão aglomerava-se diante de Jesus. E a mesma coisa, se eu for falar aqui com você sem microfone, né? Eu começar a falar sem microfone, tendo muita gente, um murmúrio dali, uma cadeira que mexe ali, nem todo mundo vai entender, né? Então o microfone, ele ajuda para a compreensão. Há momentos que a gente não precisa usar o microfone. Jesus, ele era um camarada inteligente, não era chamado de mestre por acaso, ou não foi chamado de Rabone, Rabi por acaso, porque ele tinha uma inteligência. Jesus pensava na frente da sua geração, não apenas porque ele era Deus, estou dizendo Jesus homem, e Jesus conhecia de leis da natureza, e ele estava aglomerado ali com aquela multidão, e ele queria ensinar aquela multidão, mas queria que todos o ouvissem. E tinha 2 barcos ancorados na praia. Os pescadores, donos daquele barco, estavam na praia limpando as redes, lavando as redes, tirando as algas, tirando aquelas sujeiras, né, que vieram quando eles jogaram a rede, puxaram, não tiraram peixe algum, mas a rede ficou suja. E eles estavam ali, era por volta de 12:00, 1h, o sol estava a pino, e eles limpavam as suas redes. Aí Jesus chegou até eles, não os conhecia, mas Jesus aproximou deles e disse: por gentileza, eu posso usar um barco de vocês? E entrou no barco e pediu para que afastaram o barco. E aí eles afastaram alguns metros, e Jesus ficou no barco pregando para a multidão. Quando eu disse que Jesus conhecia a lei da natureza, lei física, ele ficou do barco, porque de costa, você sabe que você vai na praia, sempre lá do mar vem um vento, não vem? Sim ou não? Quando você vai falar, o vento vem atrás de você e você vai falar, o vento vai ser a amplificação da sua voz. E a segunda coisa, que uma das coisas que eu sempre falo sobre som, a água ia refletir o som também. Ele ia juntar 2 coisas, o vento e a água, né? Que o vento ia, a voz dele ia bater na água e ela ia se ampliar mais ainda. Ou seja, isso mostra um conhecimento de Jesus. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, né? Não tinha quem alugasse som, mesmo porque não existia energia elétrica, mas Jesus, ele usou essa técnica, assim como muitas vezes ele falava sobre um monte. Aí ele chamava a ajuda do eco, né? Para que as suas palavras fossem fixadas. E Jesus começou a ensinar a multidão. Aqui Lucas não diz o que Jesus ensinou, mas Jesus sempre trazia uma palavra de vitória. A primeira coisa, Jesus tirou os pescadores da praia, eles estavam limpando a rede. Aí quando Jesus falou que podia usar o barco, eles foram, talvez levaram as redes, dobraram, colocaram no barco, agora redes limpas. E Jesus, eles entraram no barco com Jesus, porque eles entendiam de navegação, e eles afastaram o barco da praia.
eu quero que você se coloque na posição dos pescadores. E Jesus falando contigo. Há momento da sua vida que você precisa afastar-se de algumas situações. Você quer ter a vitória? Então a primeira coisa que você precisa é se afastar de algumas situações. Algumas vezes você precisa afastar de multidões, de pessoas, porque nem todo mundo no meio da multidão tem um conselho bom para te dar. Existem pessoas derrotistas. Aqui hoje, nesse presente tempo, existem pessoas que você vai conviver e com elas, e se você não afastar delas, elas podem te contaminar com um vício, te contaminar com uma ideia distorcida. Se você é crente em Jesus, te contaminar com uma heresia. O que é heresia? Heresia é todo ensinamento que não condiz com o ensinamento da Bíblia. Eu não sou expert em Bíblia ainda, mas eu estudo muito. E eu tenho todas as Bíblias que você possa imaginar. Eu tenho a Scofield, eu tenho a Bíblia com comentários de Scofield, a Bíblia Pentecostal, eu tenho a Bíblia Ave Maria, eu tenho a Bíblia Nova Jerusalém, né, que eu quero dar uma olhada lá nos livros apócrifos, eu pego a edição Paulinas, eu tenho, né, porque eu sou um estudioso, eu tenho um dicionário bíblico, e eu estudo exatamente para que, eu conhecendo a Bíblia, eu venha ensinar você aquilo que está na Escritura. Faço comparações, porque eu tenho que ensinar o que está na palavra, não o que eu acho e nem aquilo que você quer ouvir. Por isso, como estudioso da Bíblia, eu digo para você que ela dói, porque nos repreende, mas ela nos ensina o melhor caminho. Então há momentos que você que é de Deus, você tem que afastar daqueles que não estão dando tanto ouvido às coisas de Deus, e buscar, você tem que sair de perto deles, porque senão eles podem te influenciar com heresias, coisas erradas, com vícios, né? Com acordos pecaminosos. Então você se afasta, para que você possa proteger o seu entendimento. Nós pregamos aqui, você deve lembrar, Provérbios, né? De tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Então se afaste. Bom, eles se afastaram, Jesus usou o barco para pregar, e logo depois do ensinamento da palavra, Jesus tinha algo para aqueles 3 homens: Pedro, ou Simão, Tiago e João. Eles eram pescadores e sócios. Isso significa que o Pedro não era uma pessoa pobre, né? Os filhos de Zebedeu, o João e o Tiago também não. E provavelmente o irmão de Pedro, o André, estava nesse grupo. Jesus olhou para eles e disse assim agora, depois que ele havia pregado, terminou o sermão dele, a mensagem, ele disse: leva o barco mais para dentro do mar, afasta um pouco mais, para dentro desse mar de Genezaré. Aí, quando eles afastaram, eles não questionaram Jesus, porque uma das coisas que Jesus tinha, quando ele falava com autoridade, e essa autoridade é a unção do Espírito de Deus. Essa autoridade é algo que prende, é algo sobrenatural. A Bíblia diz que os fariseus tinham inveja de Jesus, porque quando ele falava com autoridade, e essa autoridade prendia as pessoas, porque não falava por falar, ele falava na unção do Espírito. Essa é a grande diferença: viver no Espírito e falar pelo Espírito. Aí eles afastaram o barco. Quando chegaram com o barco numa posição que dava para ver as pessoas lá, que davam para ver muito longe outros barcos, Jesus disse para eles assim: lançai a rede. Agora eu quero explicar uma coisa
novamente da física para você. De manhã, logo de madrugada, 3 da manhã, os pescadores já estão de pé. 3 da manhã, os pescadores já estão entrando nos barcos e estão indo para alto mar. Porque do período das 3, 4 até as 7 horas da manhã aproximadamente, o mar está bom para pescar. Na madrugada, nesse período da madrugada, até aproximadamente 7 horas da manhã, o mar está bom para a pescaria. Por quê? Por um princípio simples. À noite, os peixes, a água que está na superfície, as águas da superfície, elas esfriam. E elas ficam na mesma temperatura lá de baixo, quase a mesma temperatura. E os peixes se aventuram a nadar mais acima. Porque a temperatura da água está compatível com eles. Então, agora na madrugada, a água já esfriou, eles sobem. E quando, à medida que o sol nasce e vai aquecendo, as águas vão ficando aquecidas, eles procuram águas mais profundas. Todo pescador sabe disso, de pesca em alto mar. Todo pescador sabe. Quem pesca e joga, ele tem que jogar isca e deixar ela ir bem fundo, Ele vai ali no molinete, ele vai demorar a puxar, porque vai pegar o peixe lá embaixo. Se for um dia, se não for de madrugada. Mas normalmente no mar, um dia ensolarado, os peixes, a partir de 9 horas, 10 horas, 11, meio-dia, 1 hora, eles estão lá embaixo. E naquele dia foi um dia atípico. Um dia que a lógica dos pescadores não funcionou. Eles levantaram na madrugada, pegaram as suas redes, foram para o mar, lançaram a rede, puxaram a rede, lançaram novamente, puxaram novamente, e os peixes não vinham. Os peixes naquela madrugada resolveram ficar em águas profundas. Eu imagino a frustração deles. Deu a hora, já não pescamos nada agora, vamos voltar. Voltaram e ficaram na praia limpando. Ficaram limpando as suas redes sujas, porque eles não conseguiram atrair nada que era bom. Mas agora eles entram no barco, Jesus manda eles afastar o barco, e chega lá, numa situação onde está mais para alto mar, Jesus diz: agora lance a rede. Aí Simão olha para ele e diz: Senhor, durante toda a madrugada nós lançamos a rede, nós somos profissionais, nós conhecemos disso, nós vivemos disso, nós somos treinados para isso, e a lógica, nós jogamos a rede na madrugada, repetimos várias vezes, puxamos a rede e nada pescamos. Pedro mostrou a Jesus a lógica. Sim ou não? Eu quero que você entenda isso. No final do ano, no meados do ano passado, veio aqui a irmã Lourdes. Ela foi obreira aqui com a gente. Hoje ela mora em Santa Catarina. E ela estava na cidade, ela veio rever-nos, E eu tenho um testemunho de vida, falando em esterilidade, onde eu falava com um casal, que a irmã chegou para mim e disse assim, numa quarta-feira de manhã: ó, pastor João Batista, a minha filha Adriana, ela está muito triste. Falei: por quê, irmã? Porque ontem ela foi ao médico e depois de fazer alguns meses de tratamento para engravidar, o médico disse para ela, dizendo o seguinte: olha, com todo o tratamento você tem apenas 2% de chance de engravidar. E ela falou: pastor, o que eu faço para ela? Falei: tem orado? Ela disse: tem. Eu falo: então diz para ela o seguinte, presta atenção na palavra. A senhora vai sair daqui, a senhora vai chegar nela e vai dizer assim: olha, Deus mandou te dizer que a medicina te dá 2% de chance, mas Deus garante os 98%. Diz só isso para ela. A senhora crê? Eu creio, a senhora crê. Nós somos dois crendo. Então, sua filha será mãe. Passou algum tempo, ela vai dizer: pastor, a minha filha está grávida.
E ela deu uma luz a um menino que deve ter hoje por volta de 7 anos. O nome dele é Henrico. Eu brincava com ele, tem um Henrico e um pobre. Pela palavra de Deus, a medicina deu 2%, o Senhor Jesus garantiu 98%. Eu quero que você creia exatamente na palavra de Deus. Eu quero que você coloque a sua confiança naquilo que Deus fala com você. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos, damos ouvidos à voz de Deus, nós adentramos ao sobrenatural. Eles haviam feito o que era natural como pescadores. Você faz todos os dias o que é natural. Você sai de casa, levanta cedo e vai para o trabalho, sim ou não? Você trabalha, você espera o quê? Receber no final do mês o seu salário. É natural. Aí quando você se converte a Jesus e entende a palavra, você vai ler a Bíblia, e a Bíblia diz assim: trazei o dízimo à casa do Senhor. Aí Deus fala assim: e fazei prova de mim. Ou seja, Malaquias 3:10 convida você a ouvir a voz e entrar no sobrenatural. Você tira de 100, você tira 10, e os 90 que lhe sobra será multiplicado, porque é um ato sobrenatural. É que muitos não entendem, né? E o diabo não quer que você entenda isso. Paulo escreve que o diabo cega o homem de entendimento de salvação, de tudo, entendimento bíblico. Porque quando você faz o natural, levantar e trabalhar, né? E a própria Bíblia diz no Salmo 121, se o Senhor não for contigo, se Ele não guardar, se Ele não abençoar, o seu trabalho é vão. Em vão é levantar de madrugada, sim ou não? Você faz o que é natural. Mas quando você conhece a Bíblia vai chamar você para o sobrenatural. Quem está entendendo? Quando um médico, eu não quero falar mal dos médicos, eles são uma bênção, existe porque Deus assim formou, mas um médico, né, muitos médicos se gabam por ser médico não é nada tão especial, porque o médico na verdade ele é um técnico da ciência, ele é um executor daquilo que a ciência descobre. Acima do médico é o cientista que pesquisa. Nem todo cientista é um cirurgião, mas ele descobre as situações para que o técnico exerça. O médico é um técnico. Tanto é que tem uns que você vai consultar com eles, aí eles olham para você, diagnóstico, aí eles ficam procurando que remédio vai te dar, né? Mas ele está fazendo o quê? O que é natural. A medicina, ela vai fazer algo que é natural, mas tem uma hora que a medicina vai lá e mexe no corpo de uma pessoa, encontra 3 tumores e diz: olha, tem 3 tumores, a senhora vai ter, ou o senhor vai ter que fazer tal tratamento, mas nós não garantimos nada, porque o câncer foi descoberto já em tempo acelerado. Ou seja, eles vão parar no natural. A irmã Margarida não está aqui hoje, eu já contei o testemunho dela recente. Mas o dia que ela chegou assustada para mim, disse: pastor, eu estou com câncer, cadê a irmã Guilmar? Patroa da irmã Guilmar. Irmã Guilmar sempre falou: vamos buscar de Deus, vamos lá na igreja. E ela chegou desesperada e disse: pastor, eu estou com câncer, estou em 3 nódulos, vou fazer cirurgia terça-feira. Eu falei para ela assim: para de chorar, mulher. Você não tem nada não. Falei: vai ali, conversa com a minha mãe, que deitou às 5 da manhã, agora está pescando, né? Está lançando já rede, né, dona Luzia? Casa a gente colhe as bênçãos. Então, eu falei: vai lá e procura a minha mãe, pede para minha mãe contar o testemunho dela para você. E ela foi até minha mãe, e minha mãe contou o testemunho de 20 anos atrás, fará agora no meio do ano, que o médico deu para ela de 6 a 3 meses, que o coração estava inchado. A minha mãe contou e falou: vai lá, ouça o testemunho e volta. Ela foi, ouviu o testemunho da minha mãe com atenção contou, com esse jeitinho dela, contou. Aí eu disse: agora eu vou orar, você não tem nada, mas a cirurgia é terça-feira, eu vou internar amanhã, na segunda.
vou em jejum. Eu falei, vai, que eu não vou falar para você não ir, porque o médico está te esperando, mas vai, você não tem nada. Aí ela foi, internou, em jejum. Na terça-feira o médico anestesiou, o cirurgião veio, cortou o abdômen dela, irmã Guilmar está ali, ó. E aí quando ele abriu, ele vasculhou, e os 3 tumores desapareceram. Ele voltou, costurou ela, esperou ela sair da anestesia e disse, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais tumor. Eu quero que você guarde isso. Amém? Quando você ouve a palavra de Deus, e ela ouviu a palavra de Deus, eu vou repetir isso para você, porque o Espírito Santo fala que tem gente pensando coisa que não devia pensar. Eu vou dizer, quando eu falo, você está aqui na igreja, eu estou aqui na igreja, ou lá na rua, ou em outro lugar, mas eu estou, onde eu vou, eu sou ungido de Deus. E você vem e fala algo natural para mim, e esse algo natural é ruim, e Deus me usa, não sou eu, é Deus. Só que Deus não tira a minha consciência, né? Eu não fico olho virado. Porque o Espírito do Senhor não tira a consciência de ninguém. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, que o nosso culto ao Senhor é racional. Você já leu lá? Rogo-vos, pois, irmãos, por compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício santo e vivo ao Senhor, que é o vosso culto racional. Mas é Deus. O Guilherme falou, quando a pastora falou, você que tem enfermidade e quer ver curado, joga os remédios no lixo, você que crê. Ele creu. Quem usou a pastora foi Deus, era Deus falando. Você tem que crer. Quando você ouve, dá ouvidos à voz de Deus, guarda isso, você adentra o sobrenatural. A medicina fez o natural, Deus fez o sobrenatural. Amém? Agora Jesus vira para eles e diz, lance a rede. O Pedro justifica, olha, eu conheço, mas ele, depois que ele justifica a lógica, depois que Jesus fala ele fala para Jesus da lógica, daquilo que é lógico, daquilo que é natural. Mas ele diz assim, sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele disse, olha, nada me tira a convicção que eu crendo naquilo que o Senhor disse, eu lançando a rede, eu vou ter resultado. Ora, a lógica diz que ao sol, a pino, os peixes nadam na profundidade. Mas quando o Rei dos Reis está perto, ele chama o sobrenatural. Agora eu vou, quem assistiu Aquaman? Dos Super Amigos. Você sabe que o Aquaman, ele fazia assim, saía aqueles ondas, né? E aí chamava os peixes. Jesus não falou com os peixes, mas ele deu uma ordem espiritual para que os peixes saíssem das águas frias e subissem para as águas aquecidas. Quando o Senhor dá ordem, toda a natureza respeita. Eu gosto de pregar isso porque Jesus era o segundo Adão, aquele que tinha domínio sobre todas as coisas. Domínio para andar sobre as águas, domínio para dizer para uma figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e ela secava, domínio para acalmar o vento, o mar. Ele tinha domínio sobre, a Bíblia diz que Adão dominaria sobre todos os animais. Isso era natural lá para o Adão sem pecado. O sobrenatural para nós é natural para Jesus. Você está entendendo? Porque a natureza de Jesus é perfeita. Por que existe para nós coisas sobrenaturais? Porque a nossa natureza é imperfeita, Nós somos limitados. Mas Jesus comunicou com os peixes, eles vieram a uma superfície, quando eles lançaram a rede, foram puxar a rede estava pesada, e eles tentando puxar não conseguia, aí de longe eles começaram a fazer sinal, talvez balançar algum pano, e chamando as pessoas que estavam no outro barco, já mais longe, o que será que está acontecendo? Mas vamos lá. Quando os barcos aproximaram, eles falaram, não, nós estamos chamando vocês
para nos ajudar aqui, a puxar. Eu acho que o pessoal do outro barco falou assim, essa hora, rede cheia de peixe, nós estávamos lá também limpando a nossa rede, aí mas eles foram lá e ajudaram a puxar a rede. Eu quero que você entenda o seguinte, quando você crê em Deus, Ele vai abrir para você as portas do sobrenatural. E Ele quer que você pratique atos proféticos ao som da voz dEle. Você sabe, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é ouvir de qualquer coisa. Eu vou assistir aqui o Faustão, brincadeira meu, aí ó, vamos entrevistar aí ó, ela gloriosa, a fenomenal, não, porque lá sai muita besteira. Não é assistindo ao Silvio Santos, quem quer dinheiro, não é ouvindo Gil Gomes ou Ratinho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu vou repetir, eu sou repetitivo nesse sentido. A fé é um dom de Deus que não vem porque você sentou, pegou a Bíblia e leu. Quando você pega a Bíblia e lê, você vai adquirir conhecimento. Agora, quando você ouve com atenção, igual o Paulo está me ouvindo, igual a irmã está me ouvindo, igual aqui está me ouvindo, igual a menina ali está me ouvindo, igual o outro está ouvindo, mexendo na boca, mas está ouvindo. Quando você ouve, Deus vai trazer um mistério para você. Esse mistério, esse dom chamado fé. Aquilo que parecia impossível segundos atrás na sua mente, passa a se tornar possível. E uma convicção muito grande dentro de você: eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou sair vitorioso. A irmã Margarida saiu daqui com a fé do testemunho que ela ouviu da minha mãe, da palavra que ela ouviu, deitou numa mesa cirúrgica. Na quarta-feira ela estava feliz, na quinta ela teve alta, porque ela creu no Senhor, veio a convicção que ela não tinha nada. Tem a irmã Maria, que gravou um testemunho, né? Deve ter nos guardados do Madeira. Ela veio numa quarta-feira de manhã, alguns anos atrás, e ela ouviu pregar sobre Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas chagas somos sarados. Ela ouviu a palavra, ela não veio na frente conversar comigo, ela não conversou com nenhum obreiro. Lá no lugar dela, ela diz assim: Senhor, se o Senhor já levou sobre si as minhas dores, eu não aceito esse câncer que está no meu abdômen, eu não aceito. E aí ela teve exames, e a médica fez o ultrassom nela e disse: sumiu o nódulo. Vamos fazer de novo, dá um tempo. Deixou a máquina esfriar, passou aquele gel de novo e fez isso. Sumiu, não, mas acho que a máquina está com problema. Volta tal dia que nós vamos fazer na máquina de outro médico. Foi, fez 3 ultrassons. Não tinha mais nada. Porque ela ouviu, a fé vem pelo ouvir. E é um princípio porque é ouvir. Porque exige humildade. Você parar, sentar e ouvir. Tem gente que só quer falar, né? Sim ou não? Tem gente que não dá o tempo. Você está falando, ele já está te cortando. Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Ouvir. Eles lançaram a rede e trouxeram grandes peixes. Eu quero meditar com você. Segunda Reis, capítulo 13, não precisa abrir não. A partir do versículo 14. Você talvez conheça a história. Fala de um rei Jeoás. Jeoás, ele, versículos anteriores, falam que Jeoás não fez o que era mal diante do Senhor. No resumo da vida dele. Ele não teve um reino muito, porque ele fez o que era mal, andou como Jeroboão, fez coisa errada. Mas ele conhecia Eliseu, ele governava. E um dia Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava enfermo, nesse texto diz, Eliseu estava enfermo da doença que ele morreria. Olha como um ungido, mesmo doente, né, é homem de Deus, né?
Porque Eliseu era curado. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: você tem que ser curado na tua alma. Se você é de Deus, você ora para uma pessoa, ela é abençoada, e você está com um problema, você não tem que falar: Senhor, porque eu oro para todo mundo é abençoado e eu tenho um problema. Se você é de Deus, você tem que saber, ter certeza de quem que você é. E se você tem aquele problema, dá graças a Deus. Foi o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. E é ser curado. Eliseu era um camarada curado, ele estava enfermo. Aí o Joás foi lá visitá-lo. Quando o Joás vai visitá-lo, fala: meu pai. Aí ele entra na casa de Eliseu. Aí Eliseu chama ele e diz o seguinte: vem cá. Ele foi lá visitar, e Eliseu falou: vou abençoar esse camarada. E aí ele foi, provavelmente levou o exército, levou soldados. E o Eliseu chamou ele e disse assim: pega a sua aljava com flechas e o seu arco. Vem cá. Aí Eliseu pôs a mão dele sobre a mão de Joás. Eliseu sabia que a imposição de mãos era poderosa. Ele colocou a mão sobre a mão de Joás. Ele disse: agora abre a janela para o oriente. Retesa o seu arco. Ou seja, tira aqui, trava o arco para ele ficar arqueado. E pega uma flecha e lança para o oriente. Lá no oriente ficava a Síria. Aí ele diz: lança essa flecha. Aí quando ele lança a flecha, solta a flecha, ele diz: esta é a flecha da vitória do Senhor na sua vida. Eu gosto desse texto. Esta é a flecha da vitória do Senhor na sua vida. Aquela flecha era uma flecha que ia uma distância longa. Aquela flecha representava o futuro. Hoje nós estamos no dia 12, que representa dezembro. Então você vai, quando você orar, você estará abençoando o futuro. A tua oração hoje para dezembro é uma flecha que você vai lançar no futuro. Você vai determinar o que você quer para dezembro. Senhor, eu quero um dezembro abençoado, quero um Natal abençoado, vou aproveitar, no Natal eu vou viajar, mas no dia 1º eu passo aqui e já começa o projeto 2016. Você vai abençoar o futuro. Um ato profético. O profeta mandou, mesmo enfermo, ele falou: vem cá, eu vou te abençoar. Aí depois ele saiu, deu a mão para ele, saiu fora da casa, e o rei com a aljava cheia de flechas, e ele chegou, Eliseu chegou e disse para ele: agora aqui, está vendo o chão? Flecheia o chão. Presta atenção nisso. Tem gente que só quer fazer coisas lógicas. Sim ou não? Quem está entendendo? Nossa, já mandei aquela lança, gastei uma flecha à toa. Né? Sim ou não? Tem gente que só quer fazer coisas lógicas quando está dentro da igreja. Tem pastores, pregadores que esqueceram a Bíblia, e como eles são frios, gelados, sorveterianos, eles dizem assim: poder do Espírito Santo foi lá no tempo dos apóstolos. Hoje ninguém fala em línguas estranhas mais. A cura divina é do tempo de lá, era para que a gente ficasse lendo, ficasse firme com Deus. Eles limitam a Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí você fala assim: ô irmão, faz tal ato que é profético. Vou lançar essa flecha é o futuro. É diferente da dança profética que o pessoal prega aí, né? Tem nada contra não, pode se dançar. Eu fico mais, ao invés de se chamar dança profética, tem que estar dentro daquele quesito que a Bíblia diz: louvar o Senhor com danças. É muito mais fácil do que colocar o nome de dança profética. Muitas vezes você vê uma dança lá e não tem nada de profecia na dança, né?
Sim ou não? Quando você lançou a rede, mesmo que você não tenha uma rede na mão, mas a sua fé está dizendo, não, eu estou lançando espiritualmente, no mundo espiritual, e eu vou puxar peixe. Tem um sentido, é lógico, é profético. Mas tem gente que fala assim, o pastor falou para eu levar arroz, a pastora falou para eu jogar no chão. Mas o chão é piso, o arroz não vai entrar, não vai brotar. Tem gente que ele fica na lógica terrena. Nós estamos falando de coisas espirituais. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele dizia, o evangelho que eu prego não consiste em palavras persuasivas, mas é poder de Deus para as almas. Nós pregamos poder de Deus para a sua vida. Você tem que crer nisso, porque é fácil se conformar. Tem gente conformada com tudo. Tem o sentimento de Gabriela, né? Jorge Amado. Irmão, você pode vencer. Ele vai, eu não vou conseguir assim, eu não vou conseguir vencer não, porque eu nasci assim, você sempre assim. Gabrielo, se é homem. Gabriela, se é mulher. Síndrome de Gabriela. Porque está acostumado com a vida tacanha, com sofrimento, não quer fazer algo de fé e crer naquilo. Ele chamou o rei e disse, agora lança as flechas no chão. Aí ele falou, eu vim visitar esse camarada, ele me manda lançar flecha no chão, desperdício. Volto a dizer, aqueles que dizem assim, o pastor mandou porque não é ele, né? Eu não vou pagar esse mico não. Não é assim? O Pedro podia falar assim, eu vou pagar mico aqui. Eu conheço, eu sou profissional da área. Eu sou pescador, aqueles barcos ali são meus. Ele disse, olha, eu entendo da pescaria, traduzindo, sei a hora certa de pescar. Hoje não pescamos nada, fizemos todo o esforço, lançamos muitas vezes a rede, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Sobre a palavra de Deus, sobre a palavra poderosa do Senhor, você pode agir porque Deus vai te honrar. Aí o rei pegou, lançou uma, lançou duas, lançou três. Olhou para Eliseu enfermo, ele virou para ele e falou, você poderia ter lançado 5 ou 6 vezes, mas você ficou em 3 flechadas, porque ele achou que aquilo era um ato babaca. Como muitos têm, o pastor vai fazer lá a campanha da capa de Elias. Não precisa disso. Precisa disso. Né? Eu lembro uma vez que nós fizemos a campanha da fogueira, a gente dava um pedacinho de lenha. Eram 7 pedacinhos, no final você ia receber, você ia colocar o pedido de oração ali dentro, ia amarrar e ia trazer, nós íamos queimar. E só que nós oramos sobre aquela madeira. É um ponto de fé, isso não faz perder a salvação, que quem te salva é Jesus. Se você crê, amém. Se você não crê, você vai ser derrotado se você não crê. Mas tem gente, pastor, agora está dando pedaço de pau ungido. O dia que nós fizemos a sombra do profeta, do apóstolo, que ninguém pisava na sombra e caía endemoniado, funciona. Pisava na sombra e caía. Tem gente que não crê. O que não fere a tua salvação e é ato de fé, pratique. Deus não vai mandar você fazer nada absurdo. Deus não vai mandar você fazer nada que seja absurdo. Mas Ele vai fazer coisas que para muitos pode parecer até sem sentido. Qual é o sentido? O rei não quis saber, era o profeta que estava falando com ele. Deus falou para o profeta, então segue. Aí, que sentido tem jogar uma flecha para lá e jogar a flecha no chão? Aí Eliseu vira para ele e diz assim, você poderia ter lançado 5 ou 6 flechas, mas você lançou 3. Então você terá apenas, você vencerá os sírios 3 vezes apenas.
Porque a primeira flecha que você mandou era a flecha da vitória no futuro. E você poderia ter muitas vitórias, mas só terá 3, porque você parou nesse raciocínio seu tacanho. A sua intelectualidade tem hora que ela chega diante de Deus, ela não vale nada. E eu vou provar para você que ela não vale nada. O salmista escreve: não confie em príncipes nem em filhos de homens, porque nele não tem salvação. Neles não há salvação. Saindo, Salmo 140. Alguém lembra aí? Não confie em príncipes nem em filhos de homens, porque neles não há salvação. Saindo o espírito de vida, cessa ali os pensamentos. Ou seja, a tua intelectualidade, meu amigo. Deus fala em Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são superiores. Então, quando Deus falar alguma coisa a você através do profeta, de uma pessoa ungida, creia, porque Deus fará grandes coisas na sua vida. Louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor. Por toda a minha vida, é esse salmo. (146), isso, sabia que estava aqui no centro, por lado do 140, mas não. Aleluia, quer dizer, louvai ao Senhor. Louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nem nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, ou todos os seus pensamentos. Então a tua intelectualidade, creia na palavra de Deus. Amém? Você quer ser abençoado? Então fique em pé. Como você está de frente, o teu futuro é para lá. Então prepara, retesa o seu arco aí. Retesar o arco é pegar aquela a corda, né? O fio, arquear e prender. Faz isso, pode retesar o seu arco. Arma ele, agora ele virou um arco. Prendeu? Você tem uma aljava aí, tira uma flecha. Tira da aljava sua flecha. Pega o arco, seu futuro está lá. Você quer abençoar 2015? Puxa com força, para ela ir longe. E a tua vitória permanecer. Se você tem fé, a tua vitória vai adentrar 2016, 17, 18, 19 e 20. Isso que significa que você vai viver muito. Amém? É o seu futuro. Amém? Pela tua palavra prosperarei, Senhor. Os obreiros lá fora, sintoniza aí, ó. Fala para os obreiros lá fora sintonizar o arco também. Preparado? Segura forte. Não brinca não é brincadeira não, é sério. Puxa o arco, pode puxar. Estica bem. A sua mão vai tremer porque ele vai estar bem esticado, né? O seu futuro, tenha fé. Agora pensa aí: Senhor, eu quero viver tanto de idade. Eu quero prosperar. Eu quero que em 2025, se a igreja estiver na terra, então olha o futuro. Vai determinando. Em o nome de Jesus. Abençoa o teu futuro. 1, 2, 3, solta! Pode aplaudir Jesus. Seu futuro está abençoado. Teu futuro está abençoado. Teu futuro está abençoado. Agora, quantas vezes você quer ser abençoado? Quantas vezes? Pega o arco. Agora você vai usar a fé. Que tamanho é a tua aljava? Qual é a largura da tua aljava? Agora você vai usar. Quantas flechas cabem na tua aljava? Arma.
Agora você vai flechar o chão. Pode armar. Não é no irmão, não. É pro chão, irmão. Quando ele mandou para o Oriente, não ia acertar ninguém. Agora é o chão. Agora, em nome de Jesus. É o seu futuro, a sua casa, o seu carro, a sua família, o teu filho crescendo, a escola paga, a faculdade paga. Vai, a sua empresa prosperando. Abençoa. O seu comércio multiplicando. Sua vida espiritual crescendo. Vai determinando. Vai determinando. Vai determinando. Agora fala, Senhor, eu vou fazer isso durante uma semana. Fala. Durante uma semana eu vou repetir até mais vezes, fala. Porque eu vou me abençoar muito. Porque a mão do Senhor é comigo. O meu futuro está abençoado. E eu terei milhares de vitórias. Porque o Senhor é comigo. Amém? Você viu o que você foi fazendo? Seu futuro é abençoado. Agora lança a rede. Lance sua rede, alma. Creia na palavra. Puxa. Grandes bênçãos. Pode puxar. Enche o seu barco, porque o Senhor te prospera. Vamos glorificar a Deus agora. Toma posse. 2015, 2016, 17. Abençoado. Está determinado, Senhor. Está determinado. Louvado a Deus. Sobe o pessoal do COI aqui, rapidinho. Sobe o COI aqui. Sobe o COI. Sobe os rastreadores aqui, rapidinho. Rapidinho. Corre, correndo, rastreadores. Evangelismo. Cadê o Antônio? Antônio? Cadê o Antônio? Cadê o seu irmão? Não veio? Vem, Anselmo, que é evangelista, vem. Ganhador de almas. Que tem ganho almas, né? O Antônio não veio hoje, que é um dos grandes ganhadores de almas. Agora nós vamos jogar essa rede, não é finança não, agora é almas mesmo, salvação. Alma salva, que vocês amam almas. Vamos ganhar almas para Jesus. Em Sorocaba inteiro. Vamos puxar a alma. Vira alguns para trás, puxa da Vitória Régia aqui. Você quer ver irmãos salvos? Aplauda Jesus. Salvação. Salvação. Pescador de almas. Pescador de almas, pescador de almas, pescador de almas, pescador de almas será, de almas será, de almas será, pescador de almas será, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, pescador de alma será, de alma será, de alma será, pescador de alma será, se quiser crescer, se quiser ser, se quiser crescer, pescador de alma será, de alma será, de alma será, pescador de alma será, se quiser crescer. Amém? Pode voltar. Ó, quando eu tinha 5 anos na escola dominicana essa música agora. Amém? E era profético. Hoje eu sou pescador de alma. Você crê nisso? Se você quiser crescer,
Seja um pescador de almas. Ganhe almas para o reino de Deus, para a vida eterna. Vamos abençoar o nosso dezembro. Já está profetizado. Começa a determinar seu dezembro. Os músicos podem subir. Senhor Deus, será armado aqui a mesa. A mesa, Senhor, do projeto de vida. A página, as 2 páginas, meu Pai, ou 3 páginas, quantas forem para assinar, já estão ungidas, porque esse livro é ungido. É o livro de ouro daqueles que creem no Senhor. Deus, eu determino, dezembro abençoado, dezembro de festas, meu Deus, dezembro de testemunhos,